Bom dia, caros alunos. Aqui, professor de novo. Vamos dar continuidade às nossas aulas de instalações elétricas, ok? Na última aula nós falamos dos conceitos básicos vejam bem básicos. Isso vão ser trabalhados mais profundamente em aulas de eletricidade básica, ok? Nós falamos do que? Da carga elétrica, da corrente elétrica, da tensão elétrica, da resistência elétrica e da potência elétrica, ok? Depois nós falamos dos condutores, fase e nêutron. Tem mais dois condutores. Esses dois condutores, o retorno e terra, nós vamos falar deles quando a gente começar a fazer ligações de equipamentos elétricos residenciais. Agora nós vamos falar, certo? Primeiro, fio-fase. Quem é o fio-fase? Fio-fase é aquele que tem um potencial mais alto. Por exemplo, numa tomada você tem um potencial zero, que é o nêutron, e você tem um potencial 127 volts, ok? Certo? Você pode botar o voltímetro lá e você vê que vai dar o potencial de 127 volts, ok? Então eu tenho um fio que está no potencial mais alto e tenho um fio que está no potencial mais baixo. Comparativamente com a hidráulica, seria o fio fase seria a caixa d'água alta. O fio fase seria a caixa d'água alta e o fio neutro seria a caixa d'água baixa, ok? E como eu falei na aula passada, para acontecer qualquer coisa na natureza eu preciso estabelecer uma diferença. Por isso é que se chama diferença de potencial, vulgo tensão elétrica, que se mede em volts, ok? Então o fio fase é aquele que está no potencial mais alto. O fio neutro é aquele que é o potencial da terra mesmo, do chão, do solo. Ok? Tá? Então, quando você vai fazer uma instalação elétrica de uma residência qualquer, você vai pedir para a concessionária da sua região. Aqui, no nosso caso, é a Enel, ok? Que já foi Eletropaulo, que já foi Light, já teve um monte, AES, já teve um monte de nomes, certo? Portanto, se eu confundir os nomes, não esquenta, tá? Em geral eu até troco. Então vamos lá. Quando eu vou fazer uma instalação elétrica, eu vou chegar e pedir para a Eletropaulo a ligação do meu projeto, da minha residência. A Eletropaulo vai mandar para mim, certo? O fio fase e o fio neutro. A Eletropaulo vai mandar para mim o fio fase e fio neutro. Se o meu projeto de instalação for até 10.000 watts, ok? Se a minha casa tem uma potência de até 10.000 watts, ela vai me mandar um fio fase e um fio neutro. Isso é ruim porque você não vai ter o 220 os chuveiros vão ser problemáticos, certo? Se a sua potência da casa estiver entre 10.000 watts e 20.000 watts, a concessionária vai mandar para você 2 fios fases e um neutro, certo? Ok? Se for acima de 20.000, certo? A Eletropaulo vai mandar 3 fios fases e um neutro. Então nossos projetos serão até aqui, até 3 fios fases e um neutro. Daí para frente é outra história que a gente vai conversar mais lá na frente, ok? Agora nosso problema é 1 fio fase, 2 fios fase, 3 fios fase, ok? Ponto. Lá na rua, como é que as coisas acontecem? Certo? Acontece do seguinte modo. Lá na geradora, por exemplo, Itaipu, por exemplo, Ilha Solteira, por exemplo,
Piratininga, essas geradoras que nós conhecemos, elas fazem o que? Elas estabelecem a DDP, o volt, certo? Lá na geradora. E quanto de DDP eles estabelecem lá? Um negócio muito alto. Por exemplo, Itaipu chega a 400 mil volts de DDP. Nossa, é isso mesmo, certo? E então eu tenho aqui a geradora. Então eu tenho um volt alto, certo? A geradora, através das linhas de transmissão, daquelas torres bonitas, certo? Aquelas quadriculadas, certo? Onde passa 3 fios, vocês podem ver 3 fios, certo? Da geradora, linha de transmissão, aqui é onde está entre as fases aqui, os famosos 400 mil volts de Itaipu, mas normalmente é 88 kV, 88 mil volts, ok? Então aqui é o que a gente chama de alta tensão. Então essa linha, geradora, linha de transmissão, vai chegar aqueles que vocês já cansaram de ver, aqueles cubículos de distribuição que as concessionárias têm, certo? Onde tem um monte de transformador, certo? Então aqui eu tenho um cubículo de redução. Esse 88 mil volts vai chegar aqui, eu tenho um monte de transformadores. Então esses 3 fios chegaram aqui, certo? Vão ser rebaixados para 13 mil volts, que a gente chamaria de média tensão, só para referência. Esses 13 mil volts vão para onde? Para os postes. Os postes, certo? Nos postes nós vamos encontrar os transformadores. Então esses 3 fios vão chegar aqui nesse transformador. Ó, esses 3 fios vão chegar aqui nesse transformador. Aqui vai sair 4 fios. Um fio aqui vai sair aqui, vai ser aterrado. Esse fio é o chamado neutro, tá? E aqui os 3, ó, 1, 2, 3, os 3 fios fase. Então como é que foi? Vamos lá, ó. Lá na geradora, 88 kV, veio para a linha de transmissão, da linha de transmissão chegou na cabine rebaixadora, foi para 13 kV, 13 kV caiu no transformador do poste, do transformador do poste de 13 cai para 220 volts, ok? Então esse é o caminho. Aí chegamos aqui, ó, nesses 3, ok? Então vamos aos modelos de distribuição que nós temos. Antes da gente chegar nos modelos de distribuição que nós temos, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, certo? O primeiro modelo de distribuição é um modelo que não deveria existir mais há muito tempo, certo? Ele, que é o chamado delta com neutro, é o chamado delta com neutro. Distribuição em estrela.
Não, em delta, ok? Delta com neutro, tá? É o que vai para sua casa. Aqui sai a primeira fase. Caneta não tá legal. Trocando de caneta. Vamos lá. Primeiro R, segundo S, terceiro T. Muito bem. As três fases estão aí. Tá bom? Vou diminuir muito o espaço, porque eu estou acostumado com lousa grande, né? Em aula presencial. Estou tendo que fazer em lousa pequena. Estou utilizando o escritório do meu filho. Então eu tenho a fase R, tenho a fase S, tenho a fase T. Ok, gente? E o mais importante, vamos lá. A diferença de potencial entre este ponto R e este ponto S é 230. Então vamos lá. R, S, 230 volts. A diferença de potencial entre este ponto e este ponto, que é o T, então a diferença de potencial entre este ponto e aquele ponto, que é o T, então vamos lá, ST igual 230 volts. E a diferença de potencial entre esse ponto T e este ponto R, TR, vai ser também igual a 230 volts. E onde é que está o neutro? O neutro é como eu falei, sai aqui do meio, ó, bem do meio, certo? É aterrado e sai o neutro. De tal jeito que, olha, se entre S e T, entre S e T eu tenho 230, olha, entre S e T eu tenho 230, certo? A metade é quanto? 115. Então, SN, esse ponto N, SN, olha, SN igual 115 volts. Certo? A mesma coisa do outro lado, entre T e N, metade. Então, T e N igual a 115 volts. Agora é que mora o perigo, gente. Qual seria a diferença de potencial entre este ponto N e este ponto R? Vamos lá, gente. Isso aqui é o que? É um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho 230, aqui eu tenho 115, certo? Se eu usar o teorema de Pitágoras, certo? Como é que é? Esse valor que eu vou chamar de x, que seria a diferença de potencial entre N e R, x, vai ser igual a quê? A raiz quadrada de 230 ao quadrado menos 115 ao quadrado. Ok? Não vou perder tempo de fazer a conta. Vamos lá. 199,17 volts. 199,17 volts. Certo? Então, a diferença de potencial entre R e N igual 199,17 volts. Ok? Se o seu projeto
da sua residência for até 20 kW, a Eletropaulo, tá vendo? Já estou falando de novo. A Enel vai mandar isso para você. Duas frases e um neutro. S, T e E. Não vai ter problema nenhum. Ok? Mas se seu projeto for acima de 20, certo? Por exemplo, uma padaria, só o forno elétrico da padaria já estuporou os 20 kVA faz tempo, certo? Ela vai mandar o trifásico, TSR, ok? Aí, lá na padaria, certo? O dono da padaria, o seu Manuel, chega pro Zé Pedreiro, certo? E chega pro Zé Pedreiro e fala: olha, eu comprei aquela cafeteira nova, liga para mim. O Zé Pedreiro vai fazer o quê? Vai pegar uma fase R, vai pegar o neutro e vai ligar a cafeteira. Cafeteira de, como o vulgo fala, 110. Como o vulgo fala. Não existe 110, tá? Já vou falar disso. Vai ligar em 110. Ligou e vai pegar o café e sai porra nenhuma. Por quê? O que aconteceu? Queimou. Queimou porque foi ligada em 199. Ok? Isso que eu acabei de falar para você da padaria cansou de acontecer. E a antiga Light levou processo para tudo que foi lado. E como vocês conhecem o Brasil, né? Os processos chegou tudo no Supremo e parou. Então, por decurso de prazo, a Light ia ganhando todos os processos contra os cidadãos brasileiros. Não que o cidadão brasileiro não tivesse razão, tinha, mas Brasil é Brasil, né? Ok? Quando a Light foi comprada, entre aspas, pelo governo, isto é, qual é o nome mesmo que a gente usa quando o troço é privatizado e eu desprivatizo? Estatização. Certo? Ela é estatizada, pertence ao Estado. Nessa transação, a dona da Light era a Braskem. O que a Braskem fez? Fez uma cláusula contratual para eliminar este negócio e se livrar de todos os processos que ela tinha até a alma. Okay? Então os processos passaram para o Estado resolver. Certo? Ok? Pergunta. Lógico, tinha que acabar. Veio por contrato, etc. Brasil é Brasil, acabou. Não, tá firme aí. A Light virou Eletropaulo, Eletropaulo virou AES Eletropaulo, AES Eletropaulo virou Anel, e isso continua firme, apesar de, por contrato, tinha que deixar de existir. Aí o Estado começou a perder todos os casos, não porque os clientes tivessem razão, não. Porque pelo contrato já tinha que ter acabado. Não acabou, o cliente tem razão. Okay? E as empresas elétricas preferem continuar pagando o prejuízo que causam do que eliminar isso, porque diz que o custo para eliminar isso é muito grande, então eles preferem manter o atraso. Certo? Muito bem. O Brasil
é signatário do IES, isto é, o Brasil pertence às normas internacionais, ok? Certo? Portanto, pelo fato do Brasil pertencer, ele é obrigado a seguir as normas internacionais. E há muito tempo, né, eu estou com 75 anos, já quando eu nasci, já era obrigado a distribuição ser em chamada estrela. É um troço assim, ó. É uma estrela. Certo? Aqui um conjunto gerador, um segundo conjunto gerador. E aqui, ó, vai sair o R, aqui vai sair o S, e aqui vai sair o T, ok? Então todos nós deveríamos estar seguindo isso aqui, certo? R, S, T, tá bom? Onde R, S igual a 220, aqui é 230, aqui é 220, ó, volts, certo? ST 220 volts e TR 220 volts, ok? Pronto, resolvido o problema, certo? Mentira, Brasil é Brasil. Aqui o que eu tinha? Olha, 115, 199. Esquecendo o 109, eu tinha o 115. Quando isto foi determinado pelo IEC para o mundo, o que os Estados Unidos e o Canadá fizeram? E a Europa fez? Adotou. Certo? Só que lá nos Estados Unidos existia a GE, existia a GL, e outras empresas que já existiam no Brasil. Quando isso aconteceu nos Estados Unidos, o que os industriais americanos fizeram? Transferiram todo o maquinário velho desse tipo de instalação para o Brasil. Então no Brasil se fabricava lâmpadas para 115 volts. Se fabricava motores de geladeira, de liquidificadores de água 4 para 115 volts. Certo? Então, de repente, tchau, não tem mais. Eles se revoltaram. Chegaram no então presidente Getúlio Vargas, falaram: olha, se você não tiver isso aqui, vai ser um desemprego em massa, nós vamos embora. Bem, Getúlio Vargas o que fez? Deu um prazo de 10 anos para eles se adaptarem. Esse prazo de 10 anos já, eu tenho 75 anos, já passou o prazo e continua! E continua o 115, e nem só isso, gente. Eles impuseram a existência de um neutro. Aqui, ó, a Terra no centro e sai o neutro. E é aqui que nasce o famoso, que não existe, 110. Por que 110? Voltando lá. 230, metade 115. Ok? 220, metade 110. Gente, a diferença é que não é metade. Não é metade. Olhem bem, que é ele. Aqui R, aqui S. Aqui, ó, daqui até aqui eu tenho o quê? 220. Ok? Se aqui fosse metade, 110, se fosse 110 volts, esse triângulo não existiria.
esse triângulo não existiria, porque esse ângulo seria 180, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Se só aqui já é 180, não tem o triângulo. Portanto, isso nunca foi 127. Se vocês tiverem saco de querer calcular, é simples. Aqui é 90 graus, aqui ó, 120, metade 60, 90, aqui é 30. Lei dos senos vai dar o quê? 127 volts. Portanto, RN, SN, TN, todos eles 127. E o 110? Essa Saci Pererê é lenda, nunca existiu. Ok? Outra coisa importante aqui. A nossa energia é mais cara, por quê? Porque quando você paga energia, você tem que, para a concessionária, pagar uma parte do capital investido. E para ter o neutro foi investido quilômetros e quilômetros de fio e montes de barramento de aterramento, coisa que não deveria existir. Onde nós temos o original que deveria ter? No sul do Brasil, que é mais evoluído, Santos, por exemplo, que é 220, algumas cidades costeiras que é 220. Por que cidade costeira? Porque em cidade costeira fazer o terra é muito difícil, fazer o neutro é muito difícil. Eles botam os barramentos, em 2, 3 anos a salinidade come o barramento. Não é porque querem obedecer à regra mundial. É lógico que não tendo o neutro, trabalhar em 220, a instalação é mais barata, é só 2 fios, certo? Muito mais barata. Por isso que a turma fala, não, 220 é mais barato. A instalação, consumo de energia é o mesmo, tanto faz 127 como 115. O consumo de energia é o mesmo e nós vamos trabalhar com isso. Certo, senhores? Certo? Ok? Desculpe a minha rispidez de falar a verdade, mas o Brasil tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, e não se faz nada. Vai na justiça, não acontece nada, e eletricidade é um negócio que demonstra muito o que é Brasil. Tá bom? Então, senhores, até a próxima aula. Na próxima aula nós já vamos começar a falar de ligação de pontos de luz através de instrumentos tipo interruptores. Vamos falar das tomadas, ok? Então, por hora, nosso início é esse aqui.